Essa é a parte número 3 do vídeo, que é a continuação daquela série de Romanos, pensando em Romanos, Gálatas e Calvinismo, parte número 15. Esses 3 vídeos que vocês estão vendo seria a parte número 16, só para relembrar. Então, voltando em Gálatas, Paulo fala, vocês querem estar debaixo da lei, certo? Mas vocês não ouvem o que a lei diz? Aí olha o que a lei diz. Aí Paulo vai e fala, Abraão, porque Abraão, pai da fé, teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Olha, Paulo está citando Abraão, o contexto dos filhos de Abraão e das suas mulheres, e está falando lei. Por que lei? Porque está escrito no livro da lei. Mas é uma dispensação antes da entrega da lei e de todas aquelas ordenanças no Sinai. Então Paulo está falando, as promessas feitas a Abraão também é lei. E aquilo que está antes do Sinai foi construído por Deus como lei da fé. O que está depois do Sinai é a justiça da lei. O que está antes do Sinai, construído lá nas promessas a Abraão, Isaque e Jacó, é a justiça que vem da fé. É um plano que Deus elaborou pela Torá para provar os nossos corações. Primeiro os deles lá, né, naquele tempo, agora o nosso. É um livro da lei com uma programação tremenda. Até dentro do livro da lei existe essa programação tremenda de Deus. E aí Paulo está falando, olha, a lei que veio 430 anos depois da promessa feita a Abraão não pode anular a promessa feita a Abraão. Tem que somar Romanos 3 e 4 com Gálatas 3 e 4. Não anula. Aí viria a pergunta na cabeça das pessoas, então por que veio a lei? Se nós somos justificados por Abraão, pela promessa feita a Abraão, e não pelas coisas que Deus falou com Moisés, por que veio a lei? Paulo aplica essa pergunta no seu próprio ensino. Aí ele explica o porquê que veio a lei. Está em concordância plena com o que Deus prometeu para Abraão. Abraão, na tua semente será justificado todas as famílias da terra, benditas. Deus estava falando, olha, todas as famílias da terra, Deus estaria pensando, né, e revelando, todas as famílias da terra, mesmo passando pela lei de Moisés, que é a minha lei, todas elas vão estar debaixo de maldição. Porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. A diferença é que uns estariam debaixo de propiciação, nas leis da antiga aliança, com a missão de revelar a palavra de Deus para o mundo, e outros estariam longe, sem expiação, sem nada. Então Paulo tem que trazer o equilíbrio para esses 2 grupos. E tudo isso está em Romanos 3. Fazendo uma soma com Gálatas 3 e 4, você chega nessas palavras que eu estou falando. Então Paulo está falando, uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, uma coisa confirma a outra. E aqui eu começo a poder falar do acréscimo com mais detalhes, né? Do acréscimo sobre Romanos 3 com mais detalhes. Deu para entender, irmãos? Então a palavra lei é muito importante. Os calvinistas não fazem nem ideia de como usar isso daí no Novo Testamento. Então por isso que surge a linha calvinista, que quer engrandecer a graça de Deus, mas anula o efeito dela. Eles colocam essas mensagens, essas falas, né? Que vocês vão ver aí nas falas deles. Tem pessoa querendo comprar a graça de Deus. Não se compra a graça de Deus. Como se tivessem pessoas, como nós, querendo pôr a graça de Deus à venda. Ou querendo fazer alguma barganha com Deus, querendo dizer, eu não quero a sua graça de graça. Eu quero comprar a sua graça com as minhas obras. É isso que eles estão colocando na cabeça das pessoas. E essas pessoas estão indo pela internet repetindo, vomitando essas porcarias. Ninguém está querendo comprar a graça de Deus coisa nenhuma. A gente está querendo mostrar o que é graça de Deus, a verdadeira graça que Pedro fala. É isso. Será que é a gente que está querendo comprar a graça de Deus e ser salvo pelas nossas obras? Ou é eles que estão torcendo a justiça de Deus? Isso é óbvio pelas Escrituras que eles estão torcendo a justiça de Deus. Então, irmãos, em Romanos 3, Paulo diz, qual, pois, é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Lembra que eu expliquei o porquê que essa pergunta veio parar aqui? Que ele coloca perguntas tendenciosas nos seus próprios ensinos, que tem uma conclusão errada do que ele está falando. Na verdade, essas perguntas não seriam perguntas, eram afirmação. Pessoas iriam falar, segundo o que Paulo falou aqui, até em Romanos 2, ele está falando que não tem vantagem ser judeu, e a circuncisão não tem valor nenhum, pois até um gentio incircunciso que observa as coisas da lei, ele está falando, Paulo que está falando, vai julgar a gente. Então Paulo está falando isso, Paulo sabendo disso, ele colocou aqui. Qual é a vantagem de ser judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí no verso 2 ele fala muito sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então o judeu tinha a missão de
espalhar a palavra de Deus, mas todos tinham que ser circuncidados. Então tem vantagem. Mas ele vai fazer uma exposição de vários textos da palavra, Salmos, Isaías, e vai falar que é lei. E ele vai mostrar, ou seja, aqui ele falou que judeu está na vantagem. Por quê? Já explicou o porquê. Mas quando chega no verso 7, eu vou resumir, né, porque eu já falei bastante coisa no vídeo passado, nos vídeos passados. Verso 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem, falando nós, os judeus, nós estamos então em vantagem sobre os gentios? De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Aí ele vai catar textos que aparecem naquele vídeo que eu indiquei para vocês, que o link vai estar na descrição. Aquele vídeo daquele homem que tem uma mensagem maligna. É calvinista, certeza. Se não for, é o modelo calvinista que foi aqui implantado na cabeça da pessoa, vírus. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Isso daqui, irmãos, não é um texto de um profeta só. É uma compilação das escrituras. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urgem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Ou seja, os profetas com veneno de víbora debaixo dos lábios anunciavam a mensagem de Deus. A boca eles têm cheia de maldição. Aí Isaías, Jeremias anunciavam as maldições de Deus. E quando o povo se arrependia, era tudo por maldição. Porque falou, não há justo nenhum sequer. E a amargura são os seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos, há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha só, eles, principalmente naquela mensagem que eu indiquei, eles vão falar que aqui Paulo está falando que é todo mundo aqui, ó. Está todo mundo aqui, irmãos, porque Paulo falou no verso 19, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Aí eles vêm até aqui, só. Aí vamos explicar. Irmãos, todo mundo está aqui, ó. Você não pode olhar para esses textos e ler aqui, ó, os pés são velozes de derramar sangue e fazer o seu julgamento humano. E eles acham que eles estão fazendo o julgamento de Deus, né? Aí eles falam, não pode fazer o seu julgamento humano conforme a sociedade, conforme o país. Então, tem lá pessoas arrancando cabeça uma da outra. É a lei do país. Aí tem um homem aqui em outro país, com outra cultura, trabalha direitinho, paga as contas, e aí fala, eu não estou enquadrado nisso daí que Paulo falou, não, então eu sou justo, porque eu pago as minhas contas, pelas minhas obras eu vou ser salvo. Aí, salvo, né? Aí eles começam a querer colocar a mensagem deles nisso, como se Paulo estivesse querendo dizer isso. É incrível. Ou seja, não adianta você falar que não arranca a cabeça de uma pessoa, que não despedaça ela todinha, que paga suas contas e cuida da sua mulher e não rouba e trabalha, porque você é igual a outra. Não tem diferença para Deus. Isso é julgamento da santidade de Deus. Nossa, é muito ridículo a pessoa quando deixou o vírus se manifestar, irmãos. Até a fala dela se torna ridícula. A santidade de Deus que faz o julgamento assim. É o que Paulo está falando. E aí eles acham que Deus não vê diferença nenhuma. Lá o assassino e uma pessoa que não é assassina, sim, ela está debaixo do pecado. Mas ela não derrama o sangue das pessoas. Pode mentir, sim, mente, mas não rouba. Ou você acha que todo mundo é ladrão? Você é ladrão? Você sempre foi ladrão? Você já roubou alguma vez, mas viveu a sua vida roubando? Adulterou a vida toda? Todo mundo se encaixa nisso? Claro que não. Mas por que Paulo está falando isso então? Gente, olha o contexto da carta. Então, não olhando o contexto da carta, as pessoas torcem tudo. E está mostrando aqui que está todo mundo debaixo daqui, ó, dessas palavras aqui, e não há justo nenhum sequer. Ou seja, tudo se aplica a isso, se aplica aos profetas, se aplica aos apóstolos, se aplica a todo mundo, porque não há justo nenhum sequer. Então não tem ninguém que vai se salvar pelas suas obras, é Deus que salva, não é o homem. Gente, isso é extremamente ridículo, podre. Essa mensagem é completamente podre. Não tem justo nenhum sequer. Você pode olhar no Novo Testamento, Deus considerando pessoas justas antes da vinda do Filho.
Antes da vinda de Cristo, Deus falando, considerando a pessoa justa. Não quer dizer que ela nunca pecou, não quer dizer que era perfeita, e nem agora nós, no Novo Testamento, depois de Cristo, com o Espírito Santo, não podemos falar que somos perfeitos. Mas falar que isso daqui é a mesma coisa para todo mundo é muita arrogância, muita ignorância. E eles leem só até o verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem debaixo da lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então aqui todo mundo, eles se colocaram na autoridade de escolher quando que a palavra mundo fala de cada homem individual, e quando que a palavra mundo não fala de todo mundo, fala de algumas classes de pessoas, de alguns grupos. Aí eles ficam gasta o tempo deles pegando textos para falar que mundo é todo mundo, não é todo mundo. Aqui, mundo é todo mundo? Não, Deus amou o mundo de tal maneira. Todo mundo? Não todo mundo que foi salvo. Então Deus não amou o mundo de tal maneira. Então é hipocrisia tremenda, porque Deus manda você amar o seu próximo está onde? Está no mundo, qualquer lugar vai ter um próximo do próximo. Deus manda você amar o seu próximo como a si mesmo, e você não queria que um julgamento semelhante tal a pessoa vai receber, porque a pessoa, se não for eleita, não vai ser salva, né? Não adianta ela querer, não adianta ela fazer, ela não foi eleita, não vai ser salva, pode ser o seu familiar. Viveu na terra só para não ser eleita, para andar nos seus pecados, e um dia vai estar diante da igreja para receber uma condenação eterna. Eita, pessoa predestinada para o mal mesmo, né? A pessoa jamais ia querer um negócio desse para a sua própria vida. Como é que ela vai amar o próximo como a si mesmo se nem Deus não amou? Então, o mundo aqui, agora é todo mundo. É toda pessoa, né? Todo mundo. Seus pés nunca foram velozes para derramar o sangue. Mas é uma linguagem assim de Deus para todo mundo se enquadrar nesse texto. Nunca que é assim. E o verso 20 ele conclui. O verso 19 ele conclui, e o verso 20 ele acrescenta conclusões. Verso 19, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem debaixo da lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Verso 20, visto que, continuação, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então o que Paulo está falando aqui? Ele está explicando o porquê que ele falou que há vantagem em ser judeu. Verso 1, isso é contexto, isso é você conseguir fazer uma equação perfeita de um contexto. Ele está explicando por que ele diz que há vantagem em ser judeu e há vantagem em ser circunciso, porque tem a palavra de Deus nas suas mãos para manifestar para as nações. Nossa, eu vou ter que cortar a mensagem de novo. Vamos para a parte 4, irmãos.